Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 21 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, sabadão, aquela grade de respeito, vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo. E eu separei as melhores partidas para vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo e do canal, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta para vocês. Tá combinado? Let's bora! Começando na Inglaterra, Premier League, jogo às 8h30 da matina. O West Ham recebe o Chelsea. Time, é o seguinte, o West Ham em casa, extremamente over goals. O Chelsea fora também numa tocada over goals. E é exatamente isso que eu quero operar nessa partida. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,18 para uma dupla ou para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,50. Pelo lado do Chelsea, para mercado de finalização e chute a gol, Cole Palmer. Fechou? 10h30 da matina, Alemanha, Bundesliga, o Werder Bremen recebe o Bayern de Munique. O Werder Bremen em casa empatou 3, perdeu uma, ganhou outra, mercado de gols muito forte. O Bayern fora, 5 jogos, 5 vitórias, retrospecto de time mandante. Mercado de gols aqui também muito forte. Time, no histórico, o Bayern tem ampla vantagem. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. A maioria das partidas aqui com muitos gols, tá legal? O que dá pra gente pensar? Vamos lá. Vitória do Bayern, odd de 1,40 a 1,37. É uma odd bacana para uma dupla. Entrada mais conservadora para o Bayern vencer um dos tempos, uma das partes. Aí você pega essa odd e monta numa duplinha. Jogos do Bayern geralmente sai gol no primeiro tempo. Então, se essa partida iniciar em alta intensidade, tenta explorar o over meio gol HT. Over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Mais de 1,5 gol, baita tendência, mas a gente não tem odd baixa, tá? 1,12. Talvez aqui mais de 2,5 gols. Fechou? Retornando para a Alemanha, Bundesliga, 10h30 da manhã, o Heidenheim recebe o Freiburg. Time, duas equipes extremamente over goals aqui também, tá? O Heidenheim over gols pra caramba, o Freiburg fora também com muitos gols e o histórico 3-2 e 2-1. Mais de 1,5 gol e ambas marcam muito forte. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,57. Fechou? 10h30 da matina, ainda na Alemanha, Bundesliga, Union Berlin recebendo o Hoffenheim. Time, é o seguinte, o Union Berlin, ele faz umas partidas under goals, outras over, mas assim, o Hoffenheim fora é extremamente over goals, tá? 3-1, 1-1, 3-1, 7-1, 6-0 e o histórico é um histórico over goals. 2-0, 3-1, 2-1, 1-1, 2-0. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para uma dupla, é interessante. E o ambas marcam correndo um pouco mais de risco a 1,60, eu também gosto. Pelo lado do Hoffenheim, Kramaric para finalização e chute a gol. Fechou? Chegando novamente na Inglaterra, Premier League, às 11 da manhã, o Aston Villa recebe o Wolverhampton. Aston Villa, que vem na 5ª colocação, e o Wolverhampton dentro de zona de rebaixamento, 18ª colocação. Até o momento, o Wolverhampton perdeu 3, empatou uma, não venceu nenhuma partida, tá legal? Sendo assim, jogo na casa do Aston Villa, o Aston Villa com uma race que oscila, mas assim, pega um visitante que vem mal pra caramba, 4 derrotas, 1 empate, para mercado de resultados, eu vou de Aston Villa, empate anula, até porque a odd para uma vitória seca do Aston Villa é uma odd de 1,60, Aston Villa empate anula e faz a dupla, acho interessante. Para mercado de gols eu vou aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,20. Aston Villa, empate anula, partida para mais de 1,5 gol. Dando sequência, 11 da manhã, ainda na Inglaterra, o Fulham recebe o Newcastle. Time, aqui eu vou operar em mercado de gols. Por quê?
O Fulham em casa, extremamente over goals, ambas marcam, vem forte. E o Newcastle na mesma tocada, mais de 1,5 gol e ambas marcam, muito forte. Eu tenho uma odd aqui para esse mais de 1,5 gol de 1,23 para uma dupla ou para complementar bilhete. E ambas marcam a 1,53, 1,54, correndo um pouquinho mais de risco. Fechou? E bora! Ainda na Premier, eu tenho o jogo do Liverpool contra o Bournemouth. Time, o Liverpool em casa é favoritaço. Ah, Marco, perdeu a última partida. Perdeu. Mas aqui é um outro jogo. Joga em casa novamente e tecnicamente é superior. Acredito na reabilitação do Liverpool na Premier. Até porque depois, na Champions League, que ele sofreu aquela derrota, ele meteu 3 no Milan, lá na Itália, tá certo? Então, em casa, acho que o Liverpool joga para reabilitação dentro da Premier League. Odd de 1,30, pega essa odd, faz uma dupla. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência e o histórico 3-1, 9-0, 2-1, 3-0, 3-0, tá bom? Mais de 1,5 gol, vamos ver se a gente tem odd. Odd de 1,13, a odd é baixa. Talvez aqui ao vivo, se o primeiro gol demorar para acontecer, a gente explore esse mais de 1,5 gol com uma odd maior, ou no primeiro tempo, se o Liverpool começar amassando, e eu acho que vai, a gente tenta explorar o over meio gol HT. Fechou? Dando sequência, 11 da matina, Tottenham versus Brentford. Vamos lá. O Brentford, ele vem aqui na 9ª colocação. O Tottenham é 13º, mas muita calma. Empatou com o Leicester fora de casa, depois em casa meteu 4 no Everton, perdeu para o Newcastle fora de casa e perdeu para o Arsenal em casa. Mas essa derrota para o Arsenal, aqui é um clássico gigantesco. Clássico, tudo pode acontecer. Então eu entendo como uma derrota dentro da normalidade, tá certo? Vejo aqui o Tottenham em casa com tudo para se reabilitar. A odd do Tottenham é uma odd de 1,57. Uma entrada mais conservadora, Tottenham empate anula. Ao vivo, se estiver amassando, eu penso até na vitória seca, tá certo? Mercado de gols, duas equipes extremamente over goals, mais de 1,5 gol, odd de 1,15, a odd é baixa, mas dá para complementar bilhete. Tottenham, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Meio-dia, França Ligue 1, o Lille recebe o Strasbourg. Vamos lá. Tabela de classificação, o Lille vem na 8ª colocação, o Strasbourg é o 10º colocado. Time, a race que pega, tá? O Lille em casa, 4 vitórias, 1 derrota apenas, mercado de gols eu gosto. O Strasbourg fora, 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. É um visitante que vai mal. Mercado de gols, eu também gosto. Então, o que eu vou operar aqui? Para mercado de resultados, em virtude da race apresentada, eu vou de Lille empate anula. Até porque a odd para uma vitória seca do Lille é de 1,74, 1,70. Lille empate anula, protejo a operação e monto a dupla. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,25, 1,28 para aquela duplinha. Fechou? 13 horas na Itália, a Juve recebe o Napoli. Time, vamos lá. Tabela de classificação, as duas equipes vêm bem até o momento. O Napoli na 2ª colocação e a Juve na 4ª colocação. Só que a Juve em casa tem muita regularidade. Dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota para o Atlético de Madrid num amistoso. O Napoli jogando fora, perdeu 2, empatou 2, só venceu uma partida e ganhou do Cagliari. Com todo respeito, prateleira um pouco diferente, tá certo? No histórico, eu tenho uma vitória apenas para o Napoli e são 1, 2, 3 vitórias para a Juve e um empate. Ou seja, jogando em casa, geralmente a Juve se dá melhor. Histórico, melhor. Race de regularidade e o jogo na casa da Juve com odd de 2,20, eu vou de dupla hipótese Juve. A Juve em casa só não pode perder. Fechou? 13h30, retornando aqui para a Alemanha, Bundesliga, o Frankfurt recebe o Mönchengladbach. Time, jogo para gols, tá? O Frankfurt extremamente over, ambas marcam forte. Mönchengladbach na mesma tocada, over gols. E olha o histórico. 2-1, 1-1, 1-1, 3-3, 3-1. Aqui é jogo para pelo menos 2 gols, pelo menos pré-live. Pode rolar um 0-0? Claro que pode. Isso aqui é futebol. Portanto, mantenham gestão de banca sempre. Mas diante dos estudos pré-live, tudo leva a crer que teremos aqui uma partida para gols, tá certo?
Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,16 para complementar bilhete, correndo um pouquinho mais de risco, ambas marcam odd de 1,50. Fechou? Bora lá, 13h30, Inglaterra Premier League, o Crystal Palace recebe o Manchester United. Time, para essa partida, eu quero trabalhar aqui com o mercado de jogadores, tá? O Bruno Fernandes, se estiver em campo como titular, eu quero operar um chute no gol do Bruno Fernandes. Tá pagando uma odd de 1,50. E se ele der um chute no gol, já deu certo. Lembrando, o Bruno Fernandes é o homem da bola parada do United. Fechou? 14 horas, França Ligue 1, René versus Lens. Time, jogo pra gols, tá? O René é over gols, o Lens fora também numa tocada over. Histórico 1-1, 1-0 que sai um pouquinho, 1-1, 2-0, 2-0. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols nessa partida, 95%. Probabilidade lá em cima. E olha a odd do mais de 1,5 gol. Odd de 1,36. Em virtude do estudo e da probabilidade, é uma odd muito bacana, tá legal? Uma odd boa aí para uma dupla. Fechou? 14 horas, Portugal, Vitória Guimarães versus Porto. Jogo do segundo contra o terceiro colocado. Time, muito cuidado com a equipe do Vitória de Guimarães, tá certo? Dos 10 últimos jogos em casa, são 9 vitórias, apenas uma derrota. Manda muito bem jogando em casa. Só que assim, o Porto, como visitante, também vem muito bem. Apenas 2 derrotas, um empate e são 7 vitórias. E no histórico, o Porto geralmente se dá melhor. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias para o Porto. Diante do retrospecto e com uma odd aqui de 2 para o Porto, aqui eu vou de dupla hipótese Porto. O Porto, fora de casa, só não pode perder. 14 horas na Turquia, clássico gigantesco. Fenerbahçe versus Galatasaray. Aqui eu não quero saber de resultado, eu não quero saber de mercado de gols. Sabe o que eu quero aqui? Eu quero UFC, pancadaria, mercado de cartões, tá bom, time? Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e correndo um pouco mais de risco, um possível cartão vermelho. Fechou? 15 horas, Arábia Saudita, o Al Hilal recebe o Al Ittihad. Time, eu acho que o histórico mostra bem o que eu quero operar nesse jogo. Vamos lá. 2-0, 3-1, 2-2, 2-1, 1-1. Ou dá Al Hilal ou dá empate. Todas as partidas, no mínimo, mais de 1,5 gol. Para mercado de resultados, Al Hilal empate anula. Até porque a odd do Al Hilal é uma odd de 1,70. Al Hilal empate anula, faz a dupla. E é jogo para mais de 1,5 gol. Odd de 1,14, complementa no bilhete. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro Série A. O Corinthians recebe o Atlético Goianiense. Jogo dos desesperados, tá? Eu tenho aqui, ó, tabela de classificação, o Timão na 18ª colocação e o Goianiense é o lanterninha da competição até o momento. Time, vamos lá. Alguns detalhes. O Goianiense fora de casa vem mal. E o Corinthians vai ter o quê? A estreia do Depay. Ou seja, o Corinthians tem aí um grande incentivo para ir bem na partida. Até porque todos os ingressos foram vendidos. Ou seja, a Neoquímica Arena vai estar uma panela de pressão. E o Goianiense fora de casa vem mal. Sendo assim, e com a estreia do Depay com odd de 1,50, eu vou buscar a vitória do Corinthians. Com todo respeito ao Atlético Goianiense. E como teremos a estreia do Depay, para finalização, chute a gol ou mesmo gol do Depay, eu também gosto. 16 horas, outro baita clássico do futebol mundial na Argentina, Boca versus River Plate. Time, aqui não é novidade para ninguém, mercado de cartões, tá? Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Agora, nessa partida, a gente tem um detalhe. O River Plate, na próxima semana, tem jogo de Libertadores. O Boca, ele foi eliminado na Sul-Americana pelo Cruzeiro. Ou seja, o Boca joga aqui com o que tem de melhor e joga em casa. O River vai ter que pensar o quê? Na Liberta. Então pode ser que o River tenha um time aí um pouco mais misto, tá certo? Por esses motivos, Boca completaço, talvez pegando um River misto e o jogo na La Bombonera, eu vou dar um pouquinho de vantagem pro Boca.
Odd de 2,60, dupla hipótese Boca para mercado de resultados. Fechou? 16 horas Espanha, La Liga, o Real Madrid recebe o Espanhol. Time, não tem o que inventar. Real Madrid, Santiago Bernabéu, Vini, Mbappé, Endrick, Rodrigo, Bellingham, enfim, Valverde, Tchouaméni, não tem o que inventar. O Real Madrid tem tudo para vencer, tá? Odd de 1,18, pega essa odd, monta na dupla. Quer uma odd maior? Handicap asiático menos 1 Real Madrid. O que significa isso? Se o Real Madrid vencer por 1 gol de diferença, a gente já tem o reembolso. O Real Madrid ganhando por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou o Espanhol vencer, aí a gente toma um head na operação. Handicap asiático menos 1 real, a gente consegue uma odd maior. Primeiro tempo, o Real amassando, vitória do Real Madrid. Já no primeiro tempo, vitória esta HT. Aí a odd também sobe. E aqui é jogo para mais de 1,5 gol, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na odd. Odd de 1,13. O problema é essa odd, né? Talvez aqui para mercado de gols, se o Real começar o primeiro tempo amassando o Espanhol, explorar o over 1.000 gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Fechou? 16 horas retornando para a França, Ligue 1, Reims versus Paris Saint-Germain. Time é o seguinte, tabela de classificação, o Paris Saint-Germain é o líder com 4 jogos e 4 vitórias. Faz uma baita campanha até o momento. Mesmo fora de casa, tem muita regularidade. 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols muito forte. E o histórico? 3-0, aqui 0-0 saindo um pouquinho, 2-0, 2-0, 3-0. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, sempre com pelo menos aí mais de 1,5 gol, tá certo? O que eu vejo aqui? A odd do Paris Saint-Germain é uma odd baixa, 1,49, 1,45. Entrada mais conservadora, Paris empate anula, vai dar uma odd baixa, talvez para complementar bilhete, ou Paris Saint-Germain para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhando o primeiro ou segundo tempo, já deu certo. Ao vivo, o Paris melhor na partida, odd mínima de 1,60 para cima, dá para pensar na vitória seca. E mercado de gols, mais de 1,5 gol, baita tendência, odd de 1,17, complementa o bilhete. Fechou? Dando continuidade às 18h30, o Fluminense recebe o Botafogo. Time, o seguinte, o que ocorre aqui? No Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera na primeira colocação e o Palmeiras já vem na bota. O Fluminense está na 16ª colocação, muito próximo de zona de rebaixamento. Por que eu estou mostrando isso? Porque na próxima semana a gente tem o jogo de volta da Libertadores. Então assim, será que essas equipes vão poupar? Interrogação. Eu não sei, tá legal? No Campeonato Brasileiro, tudo leva a crer que não irão poupar, tá certo? Botafogo brigando por título e o Flu, nesse momento, brigando para não cair. Mas assim, 1 hora antes da partida, sai a escalação oficial. E se essas equipes jogarem com o elenco completo, o que eu quero trabalhar? 1 gol do Botafogo. Por quê? Na última partida da Libertadores contra o São Paulo, o Botafogo não fez gol. Mas o Botafogo é uma equipe que cria muito e geralmente faz gols. Como não fez gol no São Paulo, eu acredito que jogando contra o Fluminense, se jogar com a equipe completa, o Botafogo faça pelo menos 1 golzinho. Então a minha entrada aqui, caso o Botafogo jogue completo, é over 1.000 gol Botafogo. Pelo menos 1 golzinho do Botafogo. E claro, é um clássico. 1 cartão aí para cada equipe. Fechou? E bora lá, 21 horas ainda no Campeonato Brasileiro, Fortaleza recebe o Bahia. Time, o seguinte, o Fortaleza na próxima semana tem jogo, segundo jogo de mata-mata, de Copa Sul-Americana, tá certo? Só que assim, a vida do Fortaleza na Copa Sul-Americana tá muito difícil. Perdeu de 2-0 em casa e aí vai jogar na Neoquímica Arena, precisando fazer pelo menos 2 gols para levar para penalidade ou 3 gols para se classificar direto. É difícil pra caramba, tá certo? Só que no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vem bem, na 3ª colocação com 49 pontos. Então assim, eu acredito que o Fortaleza jogue com a equipe completa contra o Bahia, tá certo? Então, caso o Fortaleza venha com o time principal, e eu acho que vem, eu vou buscar o quê? Uma dupla hipótese Fortaleza. Por quê? A odd do Fortaleza é de 2,40, 2,20. E, jogando em casa, tem muita consistência. Dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida, que perdeu para o Corinthians na Copa Sul-Americana, e ganhou 9.
e no histórico geralmente se dá bem contra o Bahia. Eu tenho 2 empates e são 3 vitórias pro Fortaleza, tá certo? Então, Fortaleza completinho, jogando em casa, dupla hipótese Fortaleza. Time aí, bora lá? Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do Grupo VIP Preço Popular, Grupo VIP completo. O que é um Grupo VIP completo? Você recebe bilhetes pré-live, que são duplas e triplas, enviados antes das partidas, e também tem entrada ao vivo, em mercado de gols, escanteio é bom pra caramba, finalização de jogador, cartão e muito mais. E o melhor, você tem 7 dias pra testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro, tá legal? O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. Vamos lá, como é que ficou o bilhetinho pra hoje? Jogo do Corinthians, com estreia do Depay contra o Atlético Goianiense, vitória do Corinthians. Real Madrid, jogo no Santiago Bernabéu, contra o Espanhol, vitória do Real Madrid. Se tudo der certo, odd aí de 1,70. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Tá. Bingueta! E bora de bingueta, lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Combinado? Vamos lá. Werder Bremen versus Bayern de Munique, vitória do Bayern de Munique. Liverpool versus Bournemouth, vitória do Liverpool. Fluminense versus Botafogo, 1 gol do Botafogo. Over 1.000 gol, Botafogo. Fortaleza e Bahia, dupla hipótese Fortaleza. Tottenham versus Brentford, Tottenham empate anula. Se tudo der certo, odd de 5. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Se por um acaso esqueceu, deixa o likezão, faz aquele comentário pra fortalecer. E não esquece que eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!